O tema da nossa conversa de hoje é reclamação, reclamação de paciente. Fiquem comigo até o final do vídeo porque eu vou falar como que você pode lidar com esse tipo de situação bem comum e que acontece em qualquer consultório. Seja muito bem-vindo, meu nome é Ana Patrícia, sou cirurgiã dentista há 13 anos, já passei e passo por isso, mas hoje eu aprendi como contornar. Esse tema é bem delicado porque ninguém gosta de receber reclamação, porque é uma crítica e a verdade é que ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta que falem mal do próprio serviço ou de alguma situação desagradável que acontece dentro do consultório. E daí, é muito comum que você, sua auxiliar, sua secretária, seu dentista, parceiro, não saibam lidar com esse tipo de situação desagradável que, como eu disse, é muito comum. Não existe na face da terra alguém que goste de uma reclamação, não é verdade? Existem críticas que vão nos ajudar a melhorar alguma coisa, a observar coisas que talvez não prestamos atenção até virar aquela crítica. Mas reclamação é algo bem desconfortável para qualquer pessoa e você precisa saber levar isso porque vai acontecer e acontece com todo mundo, é inevitável. Eventualmente você ou alguém da sua equipe vai receber algum tipo de reclamação e você precisa aprender uma forma de passar por essa situação sem que isso prejudique o andamento do seu consultório. O que vai ser falado aqui vale para você, o dentista, e também vale para a sua equipe, na hora que você estiver instruindo sua recepcionista, sua auxiliar e seus dentistas parceiros. A primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês com relação a esse tema é: diante de uma reclamação, diante de uma situação desagradável em que o paciente reclamou alguma coisa, ou do serviço, ou do atendimento, ou de qualquer outra coisa, você precisa ter clareza daquela reclamação. Você precisa entender o que de fato aconteceu. Tem uma frase que é muito famosa no mundo do comércio, que é essa aqui: o cliente tem sempre razão. Mas independente do cliente ter razão ou não, o momento da reclamação é o momento em que nós que estamos ouvindo, que somos o ouvinte, que estamos ali diante do cliente que está reclamando, precisamos escutar, precisamos nos desarmar. Mas como assim desarmar? Nesse primeiro momento, o ideal é você não confrontar aquela pessoa. Deixa que ela fale tudo que ela tiver para falar. Deixa que ela reclame tudo que ela tiver que reclamar. Nesse momento, não precisa tentar se justificar, porque vocês vão acabar entrando em um conflito. Independente se o paciente está certo, se você está certo, se o paciente está parcialmente errado, se o que ele está fazendo faz sentido, não faz sentido, se você sabe o que aconteceu, se você já tem uma explicação para o caso, nesse primeiro momento, isso não é o mais importante. O mais importante é você ouvir, é você não interromper, não justificar e ouvir atentamente o que o outro tem para dizer, ok? Tem vezes que nós não estamos nos melhores dias e como consumidores de produtos ou serviços podemos perfeitamente nesse dia ruim fazer alguma reclamação que em outros dias melhores passaria batido. Então existe também essa interferência. Às vezes aquela pessoa chegou ali reclamando de tudo e de todos, de uma situação que você sabe que nem você nem sua equipe teve a menor culpa, mas aquela pessoa pode estar passando por uma situação ruim, por uma situação difícil na vida.
Mas ainda assim, você deve instruir a sua equipe a, nesse primeiro momento, ouvir o que o paciente, o que o cliente tem a dizer. E ouvir com detalhes. Ouvir com detalhes sobre aquela situação e tentar entender o que o outro está falando. Porque é muito comum a gente ouvir uma reclamação e automaticamente a gente já para de ouvir atentamente e já começa a querer criar uma justificativa para responder àquela pessoa. Às vezes a pessoa que está reclamando, ela pode nem estar esperando uma justificativa. Muitas vezes ela só quer ser ouvida e nada mais. Ela quer só colocar para fora aquela indignação, aquela frustração. Ela quer que você, como ouvinte, se sinta da mesma forma que ele está sentindo. Ele quer que você sinta a indignação que ele está sentindo. Porque para ele, aquela reclamação faz sentido. Então não precisa se preocupar em responder imediatamente, em se justificar para aquela pessoa sobre algo que foi queixado. E se você não tiver uma pronta resposta naquele momento, também não tem problema. Você pode dizer assim: olha, eu vou averiguar o que aconteceu, eu vou checar direitinho o que de fato ocorreu e então eu vou te dar um retorno. Isso depois de ter ouvido com detalhes o que aquela pessoa falou. Eu já vi secretárias, eu já vi recepcionistas fazendo assim: ah, porque não foi eu que fiz, eu vou ver por que ela está fazendo assim com você. Não. Escuta primeiro tudo que tiver que escutar. Depois, se você não tiver uma pronta resposta, você vai dizer para aquela pessoa que vai averiguar, que vai checar o que aconteceu e prometa também que vai dar um retorno, porque ela precisa de uma resposta. Aquela pessoa precisa ter uma certeza que você vai ajudar ela de alguma forma. Eu já falei muito em outros vídeos que o que a pessoa quer de verdade, o que a pessoa mais quer é ser ouvida, é ser entendida, é que você, sua equipe, acolha o problema dela. A pior coisa que existe é você reclamar de alguma coisa e a pessoa não deixar você concluir sua reclamação, você concluir sua queixa. A pessoa fica ali contra-argumentando com você, arrumando desculpinha. Eu sou consumidora, vocês são consumidores. A gente consome produtos, a gente consome serviços a todo momento. Então, a gente precisa se colocar no lugar do nosso cliente, no lugar do nosso paciente. Porque é assim que funciona. Funciona da mesma forma com todo mundo, em qualquer lugar. Então, depois que você ouviu tudo que o cliente tem a dizer, com detalhes, com minúcias, você vai falar com o cliente que você vai checar o que aconteceu de verdade e prometa a ele um retorno. Fala que vai dar um retorno, fala que vai tentar resolver o problema para ele. Daí, se for uma ligação, porque essa situação ela pode acontecer pelo telefone, ela pode acontecer por mensagem, ela pode acontecer por áudio do WhatsApp, pode acontecer também ali com o paciente frente a frente com você. Aí você vai dizer que retorna para dar uma resposta, para dar uma explicação, uma resolução do problema. E aí você verifica ali, entre a rede de colaboradores que você tem, aonde foi o problema, o que é que poderia ter sido feito para evitar essa situação ruim. Talvez não seja nem um problema muito grande, então não se apresse em trazer uma resposta rápida antes de entender o que realmente aconteceu, tá bem? O segundo ponto é o seguinte: você precisa alinhar com a sua equipe uma questão. É que muitas vezes a gente acaba levando a reclamação para o lado pessoal, e não é. Quando alguém faz uma reclamação no consultório de Dr. Fulano de Tal, Dr. Fulano de Tal vai ficar achando que o problema é com ele. Ou então a pessoa chega reclamando da recepcionista, alguma coisa que ela fez ou que ela deixou de fazer. Por exemplo, esqueceu de marcar o retorno de um paciente, ele ficou ali muito irritado, algo do tipo. Às vezes ela vai levar para o lado pessoal e não precisa ser assim. Quando a gente consegue desvincular, a gente consegue ouvir o paciente com muito mais facilidade, entender o problema do paciente com muito mais facilidade e também resolver com muito mais facilidade.
Diferente de quando a gente leva para o lado pessoal. A gente fica às vezes com um sentimento de culpa, ou até mesmo sentido com aquela pessoa, ou muito abalado com aquela situação. E esse sentimento que você carrega vai atrapalhar até mesmo você escutar o paciente, vai te atrapalhar a tomar uma atitude para resolver aquele problema. Então, na hora que você for se reunir com a sua equipe, coloque isso para eles. Paciente chegou com algum tipo de queixa, algum tipo de reclamação, ninguém precisa levar nada para o lado pessoal, porque assim a gente vai conseguir resolver de uma forma muito mais sadia. Às vezes a reclamação daquele paciente é de algo estrutural. Vou dar um exemplo. O paciente está na recepção e lá dentro do consultório aconteceu um imprevisto e uma extração atrasou e você não estava contando com esse atraso. E daí o paciente lá fora com a recepcionista começa a se queixar do atraso. Então a recepcionista, ela jamais deve levar isso para o lado pessoal. Nem você deve levar para o lado pessoal, porque aquela pessoa, ela está lá queixando porque talvez ela tinha um compromisso, talvez ela precisa buscar o filho na escola. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. O atraso não foi proposital, aconteceu ali, pode acontecer com qualquer pessoa, não é todo paciente que reclama, é lógico. A gente tem aquelas pessoas que são mais compreensíveis e que não vão reclamar de uma situação como essa. Mas se for um paciente que está reclamando, vamos procurar entender o paciente, porque a gente não sabe o que é que ele está passando na vida. Às vezes ele está com uma pessoa hospitalizada, ele tem horário para chegar no hospital, ou o filho é muito pequeno e ele tem que buscar o filho na escolinha. Então, muitas vezes, os nossos funcionários acabam achando que as reclamações são direcionadas a eles e ficam sensíveis e chateados diante disso. Isso não é bom. Não é bom esse tipo de sentimento porque abala, de uma certa forma, o atendimento ao paciente, o acolhimento ao paciente. Correto? O paciente pode amar sua recepcionista, pode ter um vínculo enorme com ela, mas ele pode fazer uma certa reclamação também de alguma questão da clínica, é absolutamente normal. Agora, uma coisa que é bem interessante é que muitas pessoas costumam não reclamar. Tem algo para reclamar, mas não reclamam por querer evitar conflito ou criar problemas. Então, quando uma reclamação chega até a gente, ou é porque o paciente tem uma tolerância pequena, ele se incomodou com alguma coisa e reclama, ou é algo mais sério e o paciente precisou fazer aquela reclamação. Existem algumas coisinhas pequenas no nosso consultório que acontecem e a gente não percebe. E o paciente acha que de tão pequeno não vale nem a pena reclamar e acaba deixando passar. Mas o que é pequeno para um pode não ser pequeno para outro. E daí entra a importância de fazer uma pesquisa de satisfação com o seu paciente. Quando você adota esse hábito de fazer uma pesquisa de satisfação com o seu cliente, você consegue antecipar reclamações. Na pesquisa, você pode perguntar várias coisas, do tipo, como que você foi recebido? Qual é a sua opinião sobre o atendimento de uma forma geral? Várias coisas que pode perguntar, até questões sobre limpeza, questões sobre organização do ambiente. Você pode pedir o paciente para avaliar. O bom é você direcionar as perguntas sobre melhorias. Atendimento telefônico, acessibilidade, facilidade de encontrar o consultório. E no final você pode perguntar algo bem direto, por exemplo, o que para você poderia ter sido melhor no atendimento? Sua resposta é muito importante, pois vai melhorar bastante o que a gente oferece. Porque quando você deixa aberto uma pergunta sobre sugestões de melhorias, o paciente que quer realmente te ajudar porque gostou do seu atendimento, ele pode, através dessa pergunta, te sinalizar alguma coisa que você ou sua equipe não consegue enxergar. Então, essas sugestões, muitas vezes, vão ajudar você a antecipar algum tipo de reclamação, porque você vai avaliar sugestões que foi feita através da opinião de quem usou ou está usando o seu serviço. E daí, eu coloco para vocês a grande vantagem de uma pesquisa de satisfação. Você consegue antecipar
e intervir em algum tipo de problema que você poderia ter tido. Diante da pesquisa de satisfação, você já consegue estruturar coisas diferentes, coisas para melhorar o andamento aí da sua clínica. Eu sei que vocês, nós queremos agradar a todos os pacientes, todos aqueles que procuram nossos serviços, porque a gente quer que as pessoas voltem, que as pessoas indiquem nossos serviços a outros. Mas eu já te aviso que é impossível agradar todo mundo. Vai ter paciente fazendo reclamação na sua clínica? Vai, não se engane. Pessoas reclamam a todo momento em todos os lugares. E tem pessoas que reclamam e sempre vão reclamar. Mas por sorte, esse tipo de paciente não é a maioria. A pessoa que trabalha certinho, é difícil ter aquilo como o normal. Então, de uma forma geral, não é assim e não é isso que acontece. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, nesse nosso bate-papo, é justamente essa. Não tentem, no primeiro momento, justificar, se defender. Não, escute o paciente até o final. Se necessário, anote o que aconteceu, anote algum detalhe, porque é bem provável que você vai precisar conversar com alguém da sua equipe sobre aquela situação toda. E lembre-se também de prometer ao paciente um retorno, prometer que vai checar o que aconteceu e que vai retornar assim que tiver alguma resposta, alguma resolução do caso. Sem precisar se justificar, sem precisar colocar a culpa numa outra pessoa da sua equipe, sem precisar dar alguma desculpa. Você deve somente ouvir e prometer um novo contato assim que tiver a resolução ou a explicação do problema. Tudo certo? Quem é novo por aqui, eu aproveito para convidar a se inscrever aqui no meu canal, visitar minhas redes sociais, porque lá eu posto muitas dicas sobre gestão de consultório, atendimento ao paciente, o que fazer, o que não fazer. Posto dicas também sobre procedimentos de odontologia que são mais lucrativos. Tudo isso você vai encontrar lá nas minhas redes sociais e também aqui no meu canal. Forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo.